você vai ouvir agora foi gravado na Igreja Rio de Avivamento, com o seguinte tema: Portadores do Reino. Ouça e seja abençoado em nome de Jesus. Lucas 17, versículo 21. Nem dirão: ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Vamos repetir isso daqui? Esta última parte. Porque o reino de Deus está dentro de vós, está dentro de mim, dentro do meu coração. Aleluia. Curva a sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu clamo agora o Teu Espírito Santo, Senhor, para usar a minha vida de uma forma, ó Deus, objetiva, de uma forma clara, Senhor, para que os Teus filhos venham entender, aprender e poder praticar a Tua palavra. Pai querido, usa-me, Senhor, nessa noite com unção, com graça e autoridade, ó Deus, e que acima de qualquer coisa, o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Amados, o que é o reino? Nós tivemos um seminário aqui alguns dias atrás, uns meses atrás, e nós ministramos sobre o reino de Deus. Quem participou do seminário lembra quando nós ministramos aqui sobre o que é o reino de Deus. E nós nessa noite vamos caminhar, vamos galgar pela Bíblia, aprendendo um pouquinho mais do que é o reino de Deus e a mensagem que a igreja nessa última hora deve anunciar. Qual é a mensagem que a igreja nessa última hora deve anunciar? Até porque nós temos visto as catástrofes, as guerras, a fome, as doenças que têm assolado toda a terra, e isso é um aviso, porque tudo está na Bíblia. São palavras do bom mestre que nos últimos dias haveria guerra, fome, pestes, doenças, dias que antecederiam a vinda dele, mas ainda não seria o fim, mas sim o princípio das dores. E qual é a mensagem a ser pregada pela igreja? Quando eu orava a Deus, Deus falava no meu coração: há uma urgência, meu filho, em a igreja anunciar urgentemente o evangelho do reino. Eu falei: como assim, Senhor? Há uma urgência em os missionários, em os evangelistas, em os mestres, em os pastores e apóstolos pregarem, anunciarem e semearem essa palavra do evangelho do reino. E caminhando pela Bíblia, o Senhor foi me mostrando muitas coisas sobre o evangelho do reino, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, para você entender o que é o reino. Primeiramente, abra lá em Romanos. Capítulo 14, o versículo 17. O que é o reino? A palavra do bom mestre diz: porque o reino de Deus, primeiro ele fala o que não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aqui ele está falando das três pessoas da Santíssima Trindade: a justiça, que é Deus, a paz, que é Jesus Cristo, e a alegria no Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. Está falando das três pessoas divinas: o Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Então o reino é justiça, o reino é paz e o reino é alegria no Espírito Santo. Biblicamente, caminhando pela Bíblia, se você ler um pouquinho os evangelhos, você vai entender, meu amado, que existem 4 reinos assim divididos. 4 reinos. Redobre a sua atenção, preste atenção, que é muito importante que nós vamos ministrar aqui. 4 reinos existem quando você caminha pela Bíblia e lê, e nós vamos caminhar e você vai ver que o que eu estou falando é verdadeiro e procede. Existe o reino de Deus. O reino de Deus é tudo aquilo qual nossos olhos podem ver e contemplar. Em João capítulo de número 1 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas visíveis e invisíveis foram criadas por Deus, então todas elas pertencem a Deus. Então o primeiro reino que eu queria deixar para você nessa noite é o reino de Deus. O segundo é o reino dos céus, aonde Jesus disse que o reino de Deus, esse reino está dentro do coração do homem. É o reino dos céus, onde Deus habita. É um reino onde Deus mora. É um reino onde Deus agora está rodeado de anjos nessa hora, sendo adorado por querubins, serafins, pelos arcanjos, seres viventes, 24 anciãos, e por santos que adoram ele 24 horas. Esse é o segundo reino, um reino onde Jesus foi para preparar um lugar para nós. O segundo reino, o reino do céu. O terceiro reino é o reino do homem, irmão. O reino caído nessa terra, o reino do homem, onde é governado pelo presidente, por reis, por governantes que regem essa nação. Esse é o terceiro reino. E o quarto, um reino, vamos dizer entre aspas, caído, que por um tempo determinado ele atua como reino, porque o diabo caído que está governando este reino por um tempo determinado, não sabemos quanto mais, ele ali atua com os seus anjos caídos, a terça parte que junto com ele caíram do céu. Então nós sabemos pela palavra de Deus que existem uns 4 reinos que nós entendemos, porque reino é tudo aquilo, irmão, que é governado por um rei, ou por um presidente, ou por um governante. Amém, irmão? Quem está comigo, diga amém. Você está entendendo que Deus está começando a falar para você, irmão? Eu gostaria nesse momento que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 3, e o versículo de número 2. Mateus, capítulo de número 3 e o versículo de número 2. Volta um pouquinho, irmão. Nessa noite você vai manusear bem a tua palavra, a palavra do Senhor. Mateus capítulo 3 e o versículo de número 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João, na sua pregação, começou a falar de reino. A pregação de João Batista aqui, irmão, o profeta, era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele estava falando que estava próximo a vinda de Jesus para essa terra. Depois, meu querido, abra sua Bíblia aí em Marcos, capítulo de número 1, versículo 15. Marcos 1,15. Um pouquinho para frente, Marcos 1,15. Agora são as palavras de Jesus Cristo.
dizendo, versículo 15: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mateus capítulo 4, versículo 23. Mateus capítulo de número 4, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. 9:35, Mateus 9:35. Quem achou, diga amém. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades, e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 4:17, para finalizar esta passagem apenas. Mateus 4:17. 4:17. Vai ficar afiado na Bíblia, irmão. Igreja que ama a Bíblia é uma maravilha. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Atos capítulo 2, versículo 38. Atos capítulo de número 2, versículo 38. Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 8:22. Como eu falei no início, vamos caminhar um pouco pela Bíblia para que esta palavra venha a ficar bem firme e gravada no teu coração e não haja dúvida referente a tudo quanto eu vou pregar aqui. Atos 8:22. Que pois tua maldade e roga ao Senhor, de ser perdoado o intento do teu coração. O evangelismo aqui de Pedro para o Simão mágico. Agora Pedro, novamente, os 3:19. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Depois Paulo, diante do rei Agripas, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos. Atos capítulo 26, versículo 20. Depois Paulo, na sua carta a Coríntios, ele diz: arrependimento, arrependei-vos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9, também o 7, versículo 10. E Paulo, para finalizar, Paulo manda uma carta para Timóteo, e na segunda carta, no capítulo 2, versículo 25, ele fala também
sobre o arrependimento. Mediante todas essas passagens, irmãos, desde João Batista, o precursor, aquele que veio preparar o caminho, aquele que veio aplainar os caminhos de Jesus, desde João Batista a mensagem foi esta: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus vem e diz a mesma palavra e prega a mesma palavra: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Pedro, ele vem no Novo Testamento cheio do Espírito Santo. Em Atos 2, como nós lemos ali, após a descida do Espírito Santo, cheio de poder, o Pedro agora chega para aquela multidão de pessoas que estavam ali pensando que ele estava embriagado e diz: arrependei-vos e convertei-vos. Depois Paulo também fala diante do rei em Mileto, para a carta aos Coríntios, para Timóteo, a mesma palavra: arrependimento, arrependei-vos, arrependei-vos. E irmãos, enquanto eu estava lendo tudo isso, Deus estava falando do meu coração. A palavra dessa última hora da igreja é esta: arrependimento. A palavra da igreja nessa última hora é arrependimento, reino de Deus. E eu gostaria nessa hora que você gravasse essa mensagem no teu coração, irmão, com o tema: portadores do reino. Olha para quem está do teu lado e diga para ela: você é portadora do reino. Você é um portador do reino, irmão, porque o reino dos céus está dentro de você. Isso é a palavra de Jesus. Eu e você portamos o reino. Sabe por quê? Porque Jesus é rei sobre a nossa vida e está no nosso coração. Ele é rei sobre o nosso coração. A partir do momento que nós abrimos o nosso coração para Ele, nosso coração se transformou num trono, aonde agora Ele rege a nossa vida, Ele direciona a nossa vida, Ele lidera a nossa vida, e nós somos como súditos, nós somos como servos dEle. E a mensagem nossa nessa última hora é pregar o evangelho do reino, irmão. É levar as pessoas a entender o que é reino de Deus verdadeiramente. Eu fui para o original do grego, e o original do grego, a palavra arrependimento no grego é metanoio. Alguém sabia disso? Metanoio tem como significado básico voltar-se ao contrário. Em outras palavras, dar uma volta completa. A palavra para a igreja nessa última hora é: convertei-vos, deem uma volta completa. Vocês estão caminhando no curso do mundo, se convertam agora e comecem a caminhar no curso para o reino de Deus. Que é o que? O reino de Deus, igreja: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No Espírito Santo. A alegria não é nas coisas do mundo materiais, é no Espírito Santo. O papel da igreja é anunciar, pregar o reino de Deus, que está dentro do coração da igreja e pode estar dentro de quem quiser e aceitar a Jesus como Rei e Senhor de suas vidas. Amados, olha o nosso papel. Nós podemos fazer com que outra pessoa possa ser uma portadora do reino. Nós temos, querido, esse privilégio, um privilégio, querido, que os anjos não têm. Lembram-se de Cornélio, capítulo de número 10? Cornélio, querido, era um homem que dava esmola aos pobres, um homem que ajudava as pessoas, um homem bom, mas ele não tinha Jesus no seu coração. Então um anjo apareceu para ele e disse: filho Cornélio, as tuas orações e petições e ações e boas ações chegou na presença de Deus, mas manda chamar Pedro. O Pedro é um portador do reino dos céus, aleluia. Manda chamar o Pedro. O Pedro está lá na praia em Jope. Manda o teu servo chamar ele. Pedro na mesma hora teve uma visão celestial naquele lugar.
De repente chegou os servos, ele entendeu a visão e foi para Cornélio para pregar o reino. Nós somos portadores, querido, do reino. Portadores do reino. Esta mensagem precisa voltar para os púlpitos, para as ruas, para os sermões dos pregadores. E há uma urgência, irmãos, há uma necessidade, porque nos últimos dias nós temos visto pregações e mais pregações, mas muito pouco se fala de justiça, muito pouco se fala sobre a paz, muito pouco se fala sobre a alegria no Espírito Santo. O Evangelho foi adulterado, e as igrejas estão pregando um Evangelho distorcido daquilo que é verdadeiro, que João começou a pregar, Jesus continuou a pregar, Pedro continuou a pregar e Paulo continuou a pregar. Nós entendemos biblicamente, querido, pela teologia, que nós seguimos duas linhas teológicas, a paulina e a petrina, a linha de Paulo, a linha de Pedro. Todas as duas linhas pregaram o Evangelho do arrependimento. E hoje eu e você, nós temos a responsabilidade de continuar a pregar o mesmo Evangelho, o Evangelho verdadeiro do arrependimento. Essa mensagem é urgente, irmãos, precisa voltar para os nossos púlpitos. Sabe por quê, irmãos? Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo de número 24 e o versículo de número 14. Olha o que Jesus fala aí. Olha o que Jesus fala aí no capítulo de número 24 e o versículo 14. Olha porque que é urgente eu e você anunciar o Evangelho do Reino. Não qualquer Evangelho, meu irmão, mas o Evangelho genuíno do arrependimento. E será pregado este Evangelho do Reino, aleluia, por todo mundo, para testemunhas todas as nações. Então virá o que, querido? Então virá o fim. Irmão, não é qualquer Evangelho que é para ser pregado nas nações, não, irmão. É o Evangelho do Reino. Muitos estão olhando para a nação brasileira e dizendo como está próspera a nação brasileira, como a igreja cresceu, como a igreja avançou, como a igreja conquistou territórios. Mas, querido, poucos são os ministérios que têm entendido essa palavra e pregado o Evangelho do arrependimento. Um Evangelho, querido, que causa na pessoa uma conversão verdadeira, que faz com que o pecador verdadeiramente venha se converter. Você olha para o camarada, ele já está 2 anos no Evangelho e mentiroso, adúltero, continua na mesma prática do pecado. Sabe por quê, irmão? Porque ainda está sendo pregado o Evangelho do triunfalismo, o Evangelho do homem. A adoração que era para ser para Deus verdadeira e santa, agora está sendo para o homem. O homem tomou o lugar de Deus. Ele vem para o culto para se auto-beneficiar. Ele vem para o culto para ver o que ele vai receber. Ele vem para o culto para ver o que ele vai ganhar, o que ele vai, onde ele vai se promover. O culto voltado para o homem. A adoração, irmão, são poucos os altares que adoram a Deus. A maioria das canções é para chacoalhar a multidão, fazer com que as pessoas venham chorar. O Evangelho verdadeiro, querido, não é um Evangelho que as pessoas elas venham sentir prazer no culto. Eu tenho ouvido isso através de um grande pastor que se levantou no Brasil, e ele diz, querido, o avivamento, sabe o que é? O avivamento vai acontecer quando as pessoas vierem para a igreja e elas não saírem bem com o pregador, não saírem bem com o ministério e louvor, elas saírem mal com elas mesmas, entender? Essa palavra mexeu comigo e eu preciso parar de mentir, e eu preciso parar de enganar, de comprar e não pagar, de dizer que tenho e não tenho. Eu preciso mudar a minha vida, porque eu sou verdadeiramente um pecador. Essa mensagem precisa e é urgente voltar para os nossos púlpitos, irmãos. O Evangelho do Reino é tão sério, querido, é tão sério que Jesus contou 14 parábolas na Bíblia. Das 14, 7
foram do evangelho do reino. Metade. 7 é um número profético na Bíblia. 7 é o número da perfeição. Quando você quiser montar uma mensagem vinda da parte de Deus, que você vai causar nas pessoas o impacto, a mensagem tem que ser arrependimento, conversão e céu. Irmãos, por que eu falei que os evangelistas precisam dessa mensagem? Porque hoje você vai numa praça, querido, os evangelistas eles querem ganhar almas, mas é para a igreja deles. Eles não querem ganhar alma para o céu. Eles chegam para o camarada que está ali com a vida destruída, e ele diz: querido, se você for lá para a minha igreja, Deus vai te dar. Querido, se você for lá para a minha igreja, Deus vai arrumar uma esposa para você. Se você for lá na minha igreja, Deus vai dar um emprego para você. Se você for lá na minha igreja, Deus vai dar para você. E este evangelho está adulterado, irmão. Deus não tem que dar nada para ninguém, porque o que Ele tinha que dar, Ele já deu, e deu o melhor. Jesus Cristo morreu na cruz. Aleluia. É urgente, querido, é urgente. Eu tenho pregado isso nessa igreja. Vai falar de Jesus para alguém, a última coisa que você vai falar é dessa placa nossa denominacional. A última coisa que você vai falar é desse rótulo, querido, porque isso não vai subir, isso vai ficar. Isso daqui é um sistema, não vai subir. O que vai subir são organismos vivos, são as pessoas é que vão subir. Não fala da igreja, fala de Jesus. O teu compromisso tem que ser pegar aquele camarada, pregar o evangelho do arrependimento e sentir que ele vai para o céu. O evangelho é isso, irmão. Esse é o evangelho que Jesus pregava. O evangelho do arrependimento e da conversão. Algumas pessoas, irmãos, estão deturpando essa palavra, estão fazendo do evangelho das igrejas, dos templos, um clube, onde as pessoas entram e saem, e nada muda. E lá fora o nome de Jesus é envergonhado por causa dessas pessoas. Eu estava conversando, irmão, com uma pessoa, ela falou: olha, camarada, é uma dificuldade vender a prestação para crente aqui nessa loja, porque eles compram e não pagam. O Silas Malafaia, quando veio pregar nos Gideões, a primeira palavra que ele recebeu foi: não vende em cheque. Isso daí é vergonhoso para nós. Mas sabe por que acontece isso? Porque não é pregado o evangelho do arrependimento. Os pastores e muitos estão passando a mão na cabeça. Continua assim desse jeito, continua assim, porque enquanto ele continua assim, o dízimo vem. Enquanto ele continua assim, o dízimo vem, o bolso enche. E isso Deus vai limpar nessa nação em nome de Jesus. Há de se levantar profetas como João Batista, há de se levantar profetas como Jeremias e outros mais, que vão tirar toda a sujeira debaixo do tapete. Evangelho verdadeiro. E eu estava preparando esse sermão e Deus falava: há uma urgência, precisa ser pregado dessa forma. As pessoas precisam se converter verdadeiramente. Santidade. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 12, versículo 48. Vamos um pouquinho mais para a Bíblia. É a Bíblia que tem poder, irmão. Sem a Bíblia, Lucas 12, 48. Missionário, então, para que Jesus veio? As pessoas dizem que Jesus veio para libertar e para curar. Veio para isso. Mas vamos ver o que ele falou na palavra também. 49 12 e 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que ela estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto eu me angustio até que o mesmo se realize. Fogo na Bíblia, querido, é para a purificação de pecado. Em outra palavra, Jesus estava dizendo: eu vim nessa terra
para purificar esses pecadores dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Vamos um pouquinho mais para a Bíblia, Mateus 10:34, irmão. Abre aí, acompanha comigo aí, Mateus 10:34. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Aleluia. Não, vim trazer, mas é espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos dos homens serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu pai, filho ou sua filha mais do que mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. E todo aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la. Aleluia. Aleluia. O evangelho é renúncia, camarada. O evangelho é tomar a cruz. O evangelho é limpar-se do pecado. O evangelho é viver uma vida santa, reta, que agrada o coração de Deus. Em Marcos capítulo 16:15, Jesus disse: ide e pregai o evangelho. Mas não é qualquer um, não, é o do reino. É esse evangelho que eu tenho ensinado para vocês. Sabe o que me chama a atenção, amados? Depois que Pedro, o covarde do Pedro, que ele era um covarde, irmãos. Se você caminhar pela vida, você vai ver como Pedro, ele era covarde. O Pedro, depois, amados, que ele se encheu do Espírito Santo, ele foi possuído de uma coragem que ele não tinha antes. Ele negou Jesus 3 vezes. Ele não queria que Jesus fosse para o Calvário, ao ponto de Jesus olhar para ele e dizer: arreda-te de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas do céu, mas das terrenas. O Pedro foi a camarada que tirou a espada e cortou a orelha do Malco. O Pedro, queridos, ele era o mais difícil de se lidar no meio dos 12. Mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele saiu pregar o evangelho. 3.000 almas se converteram, estão em Atos 2:42. 3.000 almas se converteram. Depois da conversão, ele e o João: vamos para o culto, vamos para o templo. Quando eles estavam chegando, tinha um coxo na entrada. Ele disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Tomou pela mão o coxo, levantou, o camarada já saiu pulando para dentro do templo. Mas sabe o que me chama a atenção nisso daqui, meu amado? O que me chama a atenção é que depois que isso aconteceu, o Sinédrio mandou chamar Pedro e João. Está no texto de Atos capítulo 3. Ele mandou chamar Pedro e João. E sabe qual foi a preocupação daqueles homens sacerdotes ali do Sinédrio? Sumo sacerdote, a preocupação deles era para calar a voz de Pedro e João, para que eles não viessem mais a ensinar em nome de Jesus. Eles não estavam preocupados com a cura do coxo, irmão. Eles estavam preocupados em parar a voz dos 2 pregadores. A preocupação do diabo não é, irmão, cura, milagre. Isso daí não é. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus disse: muitos chegarão naquele dia diante de mim e dizerão: eu curei no teu nome, profetizei no teu nome, libertei no teu nome, fiz prodígio no teu nome. Jesus disse: aparta de mim, eu nunca te conheci, eu não tenho nada contigo, eu não te conheço, porque tu não pregou o evangelho do reino. A preocupação do diabo é calar a voz da igreja, para que não se levante profetas que apontam o dedo e diz: está em pecado, querido, vai se consertar. Está devendo, querido, volta lá e conserta. Arruma as tuas mobílias, arruma a tua casa, põe a tua casa em ordem, porque senão a tua oração não vai chegar diante de Deus. Vai criar um muro que vai separar a tua oração. Aleluia. A preocupação, querido, o inimigo quer é parar a voz da igreja de anunciar o evangelho de poder. Em Romanos capítulo 1, versículo 14 diz: o evangelho é poder de Deus para a salvação.
É poder de Deus para a salvação, o Evangelho. Aleluia. Você pode dar glória a Deus, irmão. Eu glorifico a Deus porque essa igreja tem entendido isso, irmão. Nós temos aqui a cada quinta-feira, a cada sábado e domingo anunciado este Evangelho. Nós temos buscado a viver isso e não sair disso com práticas mundanas, trazendo o mundo para dentro da igreja. Vamos ver o que está dando certo lá, que está dando uma multidão. Ele fez uma campanha lá, e agora naquela campanha do manto deu 1000 pessoas, vamos fazer aqui. Não, irmão. Vamos lá para Belo Horizonte ver o que está acontecendo lá. Eles estão fazendo uma campanha, está caindo pó de ouro do céu. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo isso. Não, irmão, nós temos que ir para a palavra e pregar o Evangelho e salvar as almas para Jesus. Se vem uma pessoa, tá bom. Se vem 2, melhor ainda. Se vier 10, irmão, se vier uma, mas entregar a vida para Jesus. A palavra de Deus diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Eu quero falar um pouquinho sobre as doutrinas e ensinamentos, queridos, que não apresentam o reino de Deus, que estão mutilando esse Evangelho. O triunfalismo é o primeiro culto para os homens. O camarada sai de casa já na cabeça pensando que ele já foi ensinado tudo errado. Ele sai de casa já pensando: o que Deus vai me dar hoje? O que eu vou receber da parte de Deus? E era para ser o contrário, irmão. Era para ele começar no chuveiro a se tomar banho e dizer: Deus, estou me perfumando porque eu vou lá e eu vou encher o céu de glória hoje. Ele devia vir no carro já pensando: Deus, tu deu teu filho único, o que tu tinha de melhor no céu para morrer no meu lugar. Hoje eu vou lá dar tudo de mim, eu vou dar tudo de mim, eu vou dar tudo de mim. Mas por causa, querido, do Evangelho ser distorcido, as pessoas estão com esta mentalidade errada. E elas só querem receber, receber, receber. E parece que Jesus é um dono de revendedora de carro, misturado com dono de mercado, misturado com santo casamenteiro, misturado com tudo que é trás. E Jesus está aqui, como atrás do balcão. Próximo, o que tu quer? Eu quero um casamento. Vou dar. Próximo, eu preciso de um carro. Próximo, é um balcão de utilidade, irmão. E esse altar é santo, querido. Santo é o Senhor. Altar no Antigo Testamento, querido, era lugar de santidade. Barganhando com Deus. Você olha aí fora, querido, é campanha disso, é campanha daquilo. Pessoas barganhando, barganhando. Dá isso porque Deus vai te dar. Eu vi um camarada, eu tenho que falar. O camarada falou: quando eu quero receber alguma coisa da parte de Deus, eu vou para outro irmão que eu vejo que está precisando de alguma coisa e dou para ele. Depois de uma semana que eu dei, Deus me dá. Irmão, não é dessa forma, irmão. Não é dessa forma, querido. Você não dá as coisas pensando em receber algo em troca. Você dá por amor. Jesus não deu a vida para receber algo em troca. Ele deu porque Ele nos ama. Amor incondicional. Culto para as pessoas. Tem que acabar isso, irmão. E eu tenho pregado isso daqui quando você for comprar um CD, irmão. Quando você for comprar um CD, olha no encarte, vira atrás, vê qual é o intuito daquele CD. Se é para ele se autopromover, ou se ele vai investir na obra missionária, ou se ele vai investir no reino de Deus. Tem músicos aí fora, irmão, que só estão gravando CD porque eles não conseguiram gravar no mundo. Então eles olham a igreja como uma oportunidade de negócio para se autopromover, irmão. Mas a música, querido, deles é uma música vazia. É uma música que não mexe com o reino. Não é uma música que não faz nada. Culto para as pessoas. Então a partir de hoje, irmão, a partir de hoje, quando você entrar na igreja, entra com esse coração: Deus, eu não vim para receber nada. Até mesmo se o Senhor quer dar alguma coisa, eu recebo de carinho e coração, irmão. Deus, mas eu vim aqui é para te adorar, Senhor. Deus, se não tiver instrumento, se não tiver voz desafinada, não importa. O que importa é a minha voz chegar na tua presença. O que importa é o meu coração chegar diante de ti, Senhor.
Prosperidade, irmão, não posso mais nem ouvir essa palavra. E é uma palavra que Deus já se agrada, porque Deus quer que a sua igreja seja uma igreja próspera. Mas eles têm distorcido isso, irmão, da prosperidade. E a prosperidade para algumas pessoas é só no que se refere a dinheiro, e isso é muito pequeno diante do que Deus pode fazer. Prosperidade para Deus é algo muito grande, é muitas esferas para a gente falar sobre prosperidade: conjugal, familiar, profissional, ministerial, educação. E as pessoas se limitam naquele pequenininho do dinheiro, campanhas e mais campanhas, irmãos. Eu tenho pregado aqui, irmão, sobre campanha, e algumas pessoas falam para mim: que dia lá na tua igreja é o culto da vitória? Eu digo: todos os cultos é da vitória. E do ensino, todos os cultos é do ensino. E da libertação, todos eles é da libertação. E não tem um culto especial, todos são especial. Nós cultuamos a Deus de segunda a segunda, querido. Não é só quando nós estamos lá dentro. Nós entendemos que o nosso culto não acaba aqui às 9 horas. O nosso culto continua às 10, às 11, ao meio-dia. Eu estou trabalhando, eu cultuo. Eu estou em casa, eu cultuo. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou cultuando. A minha vida é um culto para Deus. Campanhas e mais campanhas, fazendo com que as pessoas venham se aprisionar naqueles 7 dias, ou nos 14, ou no 21, não sei a quantidade de tempo. Mas, irmãos, uma coisa eu sei: Jesus foi um dia numa campanha, e estava lá um coxo, 38 anos, naquele lado daquele poço. E Jesus chegou, saiu da festa, porque Jesus é assim, ele sai da festa para ir de encontro ao necessitado. Havia uma festa em Jerusalém, João capítulo 5. Jesus sai da festa e chega de lado daquele poço. Ali está uma campanha. A Bíblia diz que jazia multidões em volta daquele poço, o poço de Betesda. E ali as pessoas que estavam em volta, diz a Bíblia, João 5, que as pessoas esperavam que um anjo descia de tempo em tempo para mover as águas. E a cultura lá, a tradição, dizia que o primeiro que caía naquele tanque, quando a água estava em movimento, pulava dali curado, irmão. Sabe o que era aquilo ali? Era uma campanha, irmão. Era uma campanha onde as pessoas estavam aprisionadas ali. Aquele camarada estava 38 anos na campanha, irmão. Jesus chegou ali e disse para ele: quer ser curado? Ele olhou para Jesus, aprisionado na campanha, e disse: não tem ninguém que me joga na água. Quando a água é agitada, sempre vai antes de mim. Eu estou aqui há 38 anos. Jesus olhou para ele: eu sou o Senhor da toda hora. Agora, em nome de Jesus, toma o teu leito e anda. Não precisamos esperar 7 dias, 14, 21. Enquanto eu estou pregando esta palavra agora, Jesus pode te curar. Enquanto eu estou pregando, Jesus pode te libertar. Enquanto eu estou pregando aqui, irmão, ali fora pode ter um mendigo, um bêbado. Aqui nesse prédio ao lado, pessoas querendo se matar podem estar entregando as suas vidas para Jesus. Não precisa impor as mãos para curar ninguém. Só o nome dele é poderoso. Aleluia, aleluia. Campanhas. Esse não é o evangelho que Jesus pregava. Era o evangelho de Jesus era o bateu e valeu. Eu me lembro da passagem que Jesus estava caminhando. Daqui a pouco aquele cego começou: filho de Davi. Os que estavam em volta falaram: cala, fica quieto, está incomodando o mestre. Começaram a repreender, diz a palavra: filho de Davi. Ele mais alto: filho de Davi. Conhecia a profecia, ele conhecia a profecia de Isaías. Ele: se for o filho de Davi, ele vai me reconhecer. Eu já preguei isso aqui. Se ele é o filho de Davi mesmo, se ele é aquele que nós esperamos, eu vou dar a palavra-chave, ele vai parar. Quer ver? Ele vai parar: filho de Davi. Jesus parou. Irmão, mais interessante disso tudo, irmão, Jesus falou: manda chamá-lo, chama, traz ele aqui. O cego lançou a capa, pulou, foi na direção de Jesus. Quando chegou diante de Jesus, Jesus olhou para ele e disse: o que queres que eu te faça? Jesus queria dar o reino para ele, irmão. Jesus queria dar o céu para ele, que é muito mais importante que a cegueira que ele tinha. Jesus olhou para ele e falou: o que queres que eu te faça? Porque para mim, para ti é o olho, para mim o mais importante é tu ir ficar na eternidade comigo. Em outras palavras, ele olhou para o cego. O cego disse: Senhor, que eu volte a ver.
na humildade, coitado, estava tanto tempo cego, ele falou: Senhor, eu quero voltar a ver. Jesus olhou para ele e disse assim: ó, vai, está no texto, irmão, porque a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E daí a Bíblia diz que imediatamente ele voltou a ver. Mas primeiro veio a salvação, querido. A salvação é mais importante. Nós precisamos pregar o evangelho do arrependimento, porque o evangelho do arrependimento é o início para a salvação. Depois vem aceitar Jesus como Senhor da vida, confessá-lo, batismo, e aí está salvo, irmão. Vai pregar o evangelho, mas o início é o arrependimento. E se nós ficar pregando cura, milagre, prosperidade, a pessoa vai viver 20 anos sentado no banco, vivendo no pecado, e nunca vai se converter. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos chegar no céu, vamos ter uma surpresa, irmão. Cadê o irmãozinho Antônio? Cadê o irmãozinho Antônio? Que pulava, que glorificava, que estava lá no culto. Cadê? Não veio, porque ele nunca se arrependeu, e nunca foi pregado isso para ele. Misticismo, irmão, dentro da igreja. Pessoas que estão fazendo as coisas místicas dentro da igreja. Eu vou apurar um pouquinho mais. Cartomancia gospel, irmão. Sabia que tem isso dentro da igreja, irmão? A pessoa chega lá na tua casa, se você não sabia, irmão, na inocência, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Amém, irmão? Mas eu já vi muito crente, irmão, a pessoa chegar diante dele, pedir uma oração, ele: calma aí, deixa eu tirar uma sementinha. Aí ele abre uma caixinha de promessa: vamos ver o que Deus vai falar com você. Irmão, não tem diferença da cartomancia do mundo, irmão. Cartomancia gospel. Aí o camarada vai lá dentro: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí o camarada sai dali, massageado o ego. Agora eu quero ver se botar dentro daquela caixinha: arrependei-vos e convertei-vos. Sai dessa vida, eu vim queimar, eu vim trazer fogo. Eu quero ver quem vai tirar a caixinha, o folhetinho da caixinha, irmão. Sem contar, nem vou entrar muito aqui, discoteca gospel, festa country gospel, com chapéu e tudo direito, tem direito. Eu fico pensando se Jesus voltasse nesses dias de hoje, irmão. Eu estava numa loja, irmão, eu estava numa loja de instrumentos musicais, vendo um som lá para a igreja, olhando os instrumentos. De repente o camarada vendedor chegou para mim e falou: que igreja você é? Eu falei: igreja Rio de Avivamento, nós estamos começando agora lá. Começamos um trabalho lá no Piririú, estamos pregando o evangelho lá, irmão. Irmão, crente, irmão. Ele falou para mim: vocês já projetaram a igreja de vocês? Eu falei: digo, sim, irmão, já temos tudo certinho, estou precisando de alguns equipamentos de som. Ele falou: irmão, porque a igreja, antes de montar o púlpito, antes de montar as coisas, tu tem que fazer um projeto. Eu falei: irmão, por quê? Ele falou: porque assim, dessa forma, irmão, com um projeto, a gente já vai lá, mede o lugar para montar as luzes. E eu fiquei olhando para ele. Irmão, e que mais? Ele falou: tem um nome lá, ele agora não lembro, mas ele falou: onde fica as luzes, é um suporte de ferro, onde vai a fumaça. E eu fiquei olhando para ele: irmão, as igrejas modernas agora estão fazendo assim. As igrejas modernas, vai um engenheiro e projeta tudo, o altar, com as luzes, com a fumaça, com os telões, com tudo certo. E aí eu fiquei pensando: onde está isso na Bíblia, irmão? As pessoas estão mais preocupadas em promover eventos que vai mover o povão, do que preocupadas em agradar o coração de Deus, em atrair a glória dele para dentro da igreja. Evangelismo para levar as pessoas para a igreja, para a placa instituição.
mensagem para massagear o ego das pessoas, o legalismo, irmãos. Jesus, querido, veio para abolir a lei. Jesus cumpriu-a por completo, porque eu e você não ia conseguir cumpri-la. Então Jesus cumpriu, Ele aniquilou. Agora nós vivemos debaixo da graça de Deus. E tudo que é legalismo, tudo que é lei, querido, aprisiona e escraviza o homem. Hoje, irmãos, nós cumprimos a lei, mas não por meio de ordenanças, mas porque nós amamos a Jesus. Fazemos por amor, é algo prazeroso para nós. Ativismo, bruxaria gospel. Você sabia que existe isso, irmão? Eu vi o camarada dizer assim, ó, traz a roupa do teu marido, nós vamos dar 3 nó. Não seria o contrário? Desatar os nó, irmão? Nós vamos dar 3 nó. Aquela coisa do passado, quando nós pertencíamos àquela religião caída. São Longuinho, vou dar 3 pulinhos. O ativismo, irmão, não só lá fora, mas dentro da igreja. O ativismo é trabalho, estudo, trabalho, estudo, trabalho. Ativismo faz com que a pessoa venha se aprisionar ao trabalho, querido, e dá mais valor ao trabalho, e o trabalho agora vira um ídolo, vira uma idolatria. Querido, não é pecado você trabalhar. Pecado é o trabalho te escravizar e virar o teu chefe, o teu patrão. Não é pecado ter muito dinheiro, pecado é o dinheiro de ter. Não é pecado você ter uma televisão dentro de casa, o pecado é a televisão ter você. Você se tornar um escravo, aquilo se tornar um ídolo na tua vida. Ativismo. Jesus curou e libertou os discípulos também, e nós também. Mas essa não deve ser a nossa obra primária, mas secundária. Irmão, deixa eu falar um pouco sobre isso. Estou pregando sobre arrependimento, pregando sobre o reino de Deus, que nós somos portadores do reino dos céus. E você pode estar aí pensando, e as curas que Jesus fez, e os milagres que Jesus operou, e as libertações. Irmãos, tudo isso na minha e na tua vida tem que acontecer, irmão. Porque Jesus disse: esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos. Esses sinais têm que acontecer na nossa vida, irmãos. Mas isso não pode ser a primazia, isso não pode ser a primeira parte, isso não pode ser o mais importante. O mais importante é levar o pecador a se converter e se arrepender dos seus maus caminhos, entregar a vida para Jesus. Isso é a primazia da igreja. E daí a consequência disso é a cura, é a libertação, é o milagre, é os prodígios, é a consequência, irmão. É a consequência. Jesus olhou e disse: se o teu olho te faz pecar, arranque-o. Que é preferível você ir para o céu sem ele, do que você ir para o inferno com os dois. Jesus está pouco preocupado, querido, se a pessoa é coxa, manca, se a pessoa tem um pé meio de lado. Jesus não está preocupado. Jesus está preocupado é com a alma, porque a palavra de Deus diz na carta de Coríntios, de Paulo escreveu a Coríntios, no capítulo de número 15, versículo 52, isso 15, 52, ele diz que lá, irmãos, diz na carta que esse corpo corruptível vai se revestir de um corpo incorruptível, e esse corpo que é mortal vai se revestir de um corpo imortal. Isso aqui, irmãos, isso aqui não vai para o céu. Então por isso que Jesus não está muito preocupado em curar, não está muito preocupado em dar vista ao cego. Tem pessoas, irmão, que nunca vão ser curadas, porque primeiro Deus sabe que a urgência é dele ser salvo, camarada. Evangelho do reino. O evangelho do reino é um evangelho eterno para toda a vida. Irmãos, quem está pregando o evangelho da prosperidade, um evangelho terreno, ele acredita nas coisas temporais, passageiras, 60, 70 anos. Quem prega o evangelho do reino, prega o evangelho eterno, prega o evangelho que vai fazer com que aquela vida venha desfrutar de uma eternidade num lugar que nós já estamos experimentando um pouquinho aqui do que é lá.
Amém, irmãos? Aqui nós já estamos esperando. Cada culto aqui é um pouquinho do que é lá. Cada 2 horas que nós passamos aqui, irmãos, é alguns minutos do que nós vamos passar lá naquele lugar, que é o céu santo, que é justiça, que é paz e alegria no Espírito Santo. Para finalizar essa passagem, essa mensagem, abre aí comigo na tua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 5. 2 Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Para finalizar, irmão, essa ministração dessa noite, 2 Timóteo, a partir do verso 1, irmão, até o 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Aleluia. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras no ouvido, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suportando as aflições, fazendo o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. E para finalizar, o versículo 7: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo, ele pregou o evangelho até o final, ele completou a carreira, ele guardou uma fé inabalável. Coloque-se de pé em nome de Jesus.